Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre A Promessa, do Damon Galgut. Bom, esse livro aqui saiu recentemente pela Editora Record, é um grande lançamento aí da editora. Ele ganhou o Booker Prize em 2021, né, de melhor romance. E o Damon Galgut é um autor sul-africano. Esse não é o primeiro livro dele publicado aqui no Brasil. Ele já tem alguns outros livros que também foram publicados pela Record, e tem um que eu acho que é publicado pela Companhia das Letras, enfim, que eu acho que é o Bom Médico. Mas esse daqui é então o seu maior romance até então, né? Um romance premiado, um romance aí que arrebatou a crítica, enfim. Esse daqui é o 9º livro do Damon Galgut, ou seja, ele não é um autor que tá aí se lançando, né, no cenário literário mundial. Enfim, E bom, sobre o que é que vai se tratar o A Promessa? O A Promessa a gente vai acompanhar então uma saga de família que percorre também a história da África do Sul ao longo aí de 40 anos, né? Então a gente tem uma história que se inicia aqui logo ali no auge do Apartheid, e vai caminhando ali até o fim do Apartheid, a chegada do Nelson Mandela ao poder, enfim, e como é que fica a situação de um país que foi devastado aí por essa situação, por essa segregação, que foi, enfim, né, como todo mundo sabe, um dos eventos mais catastróficos do final do século XX, e é basicamente isso. Aqui o A Promessa ele é dividido em 4 partes. A gente vai acompanhar então um pouco da história dessa família por diversas visões ali de diversos personagens. O Damon Galgut, ele tem um estilo de escrita que lembra um pouco um fluxo de consciência, só que mais ameno. É aquele fluxo de consciência que na verdade ele vai passando de cena em cena sem ter muito ali uma quebra, né? Então ele tá narrando ali um personagem conversando com o outro, e logo depois ele corta já para uma outra cena, mas sempre de uma maneira em que não se torna aquela coisa densa, assim, que a gente está acostumado a ver no fluxo de consciência, como por exemplo o fluxo de consciência, ler a Toni Morrison ou ler a Virginia Woolf, sabe? É um fluxo de consciência que eu diria que é, como eu falei pra vocês, mais ameno. Mas então, qual é o ponto de partida aqui da Promessa? Aqui na Promessa a gente vai então acompanhar, como eu falei pra vocês, uma saga de família. E essa história se dá início ali com a morte da matriarca dessa família e de como a morte desta mulher afeta ali todos os seus familiares, né? Todos os seus parentes mais próximos. Essa mulher foi casada, era casada com um cara muito rico ali, que a gente vai descobrir então depois qual a relação dele com o governo que estava ali durante o Apartheid e tudo mais. E um pouco antes dessa mulher morrer, ela fala para a filha mais nova dela que ela então fez uma promessa de que daria uma casa, né, daria a casa no qual a empregada doméstica desta família, né, que mora ali nessa fazenda, teria então direito. Só que à medida em que a gente vai entrando no livro, a gente vai então tentando acompanhar a forma como as pessoas ali ao redor desta mulher que fez essa promessa estão lidando com então a promessa de dar uma casa para Salomé, que é a empregada ali de muitos anos da família. E enfim, a gente vai então ter uma história que é muito ligada nesse núcleo familiar e também com o pano de fundo a história, com H maiúsculo, da África do Sul. E assim, gente, esse livro aqui, ele é um livro que eu entendo os motivos de ele ter ganho um prêmio desse porte, né, que é o porte do Booker Prize, que é um prêmio que, se a gente for olhar os livros que venceram, né, são sempre livros que tem essa coisa da saga, né, e principalmente trabalhando questões ali importantes pro nosso mundo contemporâneo. Mas esse daqui é o tipo de livro para quem gosta de dramalhões. Assim, esse livro pra mim foi uma grande saga, assim, meio que novela quase, assim, da coisa, que eu não sei se me agradou, assim. Eu gostei da escrita do Damon, eu acho que ele escreve muito bem. Eu acho interessante a forma como ele aborda essa questão da história da África do Sul, né, nos últimos 40 anos. Mas eu não sei se a trama em si desse livro me agrada, sabe? Eu acho interessante por um lado, eu acho mais interessante pelo lado da escrita do autor, né, pela narrativa dele, do que, enfim, pelo que ele levanta aqui, porque é aquele tipo de história que
me traz muito na cabeça, me vem muito à cabeça uma coisa como o The Help, sabe? Que tem o livro, que tem o filme lá com a Viola Davis, a Octavia Spencer. E esse livro aqui me vem muito a sensação dessa coisa meio que eu quero fazer um grande romance aqui, mas é aquele grande romance num molde grande romance americano, sabe? Tipo, só é para todos e etc e tal. Principalmente quando a questão abordada aqui no livro é justamente o apartheid, essa questão da divisão, né, dessa fissura gigantesca que o apartheid gerou na sociedade sul-africana. E assim, eu confesso que esse particularmente não é muito o meu tipo de livro, sabe? Eu reconheço o mérito literário da escrita do Damon Galgut, mas a trama em si é uma coisa que não me enche os olhos, mas é aquele tipo de livro que é muito vendável, porque ele é muito palatável para falar sobre assuntos difíceis, sabe? Ele sempre, o autor aqui, ele vai tratar sobre assuntos complicados, como a questão, enfim, de racismo, etc. Sempre de uma maneira muito, um pouco white savior, sabe? Que isso não... Eu acho que, assim... É uma situação delicada, né? É um tipo de situação delicada, até porque o autor, ele viveu durante muito tempo na África do Sul, e a maioria dos seus livros, pelo que eu dei dando uma pesquisada, são sobre essa questão do apartheid, ali, principalmente o período mais crítico da coisa. E assim, é aquele tipo de livro que é utilizado, que as pessoas daqui a algum tempo vão utilizar para dar exemplo. Olha só, se você quiser saber um pouco sobre a história da África do Sul, leia esse livro e tal, porque ele tem uma certa romantização. Eu não falo romantização no sentido de romantizar, de deixar o leitor deslumbrado com aquilo, mas romantizar mesmo, assim, um período histórico por meio de um dramalhão, assim, que eu não sei se é tanta minha praia, mas esse livro há de encontrar aí os seus leitores ao longo do caminho, porque ele tem tudo pra ter, assim, esse livro aqui é a receita de um livro de sucesso, no sentido de que aquele livro que você vai dar para as pessoas, que as pessoas vão ficar, uau, meu Deus, olha só o que aconteceu, só que no sentido de construção mesmo, de trama, eu acho ele um pouco pobre, assim, ele não foi um livro que me comoveu, porque a sensação que eu tinha o tempo todo era de que o Damon, ele tava utilizando ali recursos pra, assim, falar, uau, olha só, eu quero que você se impressione com isso, e eu quero que esse momento seja aquele momento clímax da coisa, só que, enfim, eu não sei. Eu acho que a única coisa que realmente eu achei interessante de pegar este livro para ler foi justamente conhecer a escrita dele. Mas a forma como ele conduz a trama, monta essa história, né, esse enredo, eu acho meio... eu não gostei. Eu realmente... Nesse aspecto eu não gostei. Eu gostei de conhecer a escrita do autor, mas eu não gostei da forma como ele monta ali a trama, por diversos motivos. Desde a questão de a protagonista desse livro, ela ser uma protagonista muito... sabe, muito virtuosa, muito, olha só, ela é boazinha, ela é a pessoa que não tem defeitos e tudo mais, ao mesmo tempo em que, quando ele tenta mostrar assim, um outro lado da personagem, ele não consegue porque fica visível desde o início de que essa personagem, que é a protagonista, ela vai ser a personagem virtuosa, ela vai ser aquela coisa, a grande heroína que não tem defeito algum, né, e ele até tenta, assim, eu acho até interessante porque o Damon Galgut, ele até tenta colocar ali um lado mais fraco dessa personagem, mas é sempre tudo muito virtuoso, e eu me irrito com personagens muito virtuosos, gente. Eu não gosto, eu gosto de personagem que tem ali, que pode até ser virtuoso, mas que tem ali também seu lado ruim, sabe? Seu lado fraco. E quando eu pego pra ler esse tipo de livro com esse enredo e com esse tipo de personagem, pra mim, eu acho que não funciona. E tá tudo bem também, sabe? Porque esse como eu falei pra vocês, é um tipo de livro voltado para leitores que gostam dessa coisa da emoção, daquela coisa, uau, final feliz, as coisas se resolvem mesmo, com tudo sendo uma bosta, uma merda ali, mesmo que o país tenha passado por coisas horrorosas, mas aí tem essa personagem que ela vai ajeitar de uma certa maneira tudo. E eu não gosto disso, desculpa, gente. Eu gosto mais da coisa mais pé no chão, sabe? Apesar desse livro aqui, muita gente achar ele é um livro que tem algumas coisas ali pesadas, porque ele tem coisas pesadas, mas
ele pra mim não funcionou muito bem, não. Mas assim, é o meu perfil de leitor, gente. Eu particularmente não gosto desse tipo de livro, mas ele vai achar aí seus leitores e é um livro que aparentemente tende a fazer sucesso, assim, tem de ser um livro que cai na boca do povo, assim, para mim o ponto alto do livro mesmo é a escrita, que eu acho o estilo de escrita muito interessante, mas também, pra mim, morre isso, o livro, tá bom? É isso, é sempre bom a gente comentar sobre esses livros que geram esse tipo de sentimento na gente, né? Eu acho que eu comentei sobre o Terceiro Reich também no último vídeo aqui do canal, que também foi um livro que, assim, eu gosto da escrita, mas tem coisas aqui que não me pegam, assim, eu acho que não me emocionam, e tá tudo bem também, tá, gente? Enfim, se você gosta de um bom dramalhão, assim, um dramalhão, uau, sabe? Você vai gostar desse livro. E eu não falo isso com nenhum tipo de preconceito, tá, gente? Porque às vezes você quer ler um tipo de dramalhão. Talvez eu não estava no momento, né? Não estou no momento pra ler esse tipo de livro. Talvez, sei lá, se eu tivesse lido há um pouco tempo depois, eu simpatizasse um pouquinho mais. Porque tem outras coisas que me irritam profundamente, como esse fato dessa protagonista. A protagonista me irrita, assim, esse virtuosismo dela me irrita num grau gigantesco. Mas tudo bem, tá? Eu recomendo esse livro para quem tem interesse em história sul-africana, história sobre o apartheid. Eu acho que a coisa histórica aqui, ela tem um ponto, tem pontinhos interessantes, mas assim, pra mim fica nessas coisas, tá? E tá tudo bem, foi um livro que eu dei 3 estrelas, eu achei um livro mediano, né? Tipo, ele não é uau, mas ele também não é um livro ruim, não é um livro que eu diria assim, ai meu Deus, que livro ruim. É um livro ok, tá? E tá tudo bem também, tá? Fica aqui a nossa conversa sobre A Promessa. Se vocês já tiverem lido esse livro, se vocês já tiverem lido algo do Damon, me falem aí nos comentários se vocês gostaram dos outros livros dele, ou se vocês sentiram uma coisa meio, também quero fazer uma grande saga de família e que vai ter essas coisas todas que sagas de família tem, só que de uma maneira um pouco que pra mim não me desce muito mais. Mas é isso, tá bom? Fica aqui essa conversa sobre, eu não sei se eu indico o A Promessa, porque assim, é um livro que você tem que ver se você gosta ou não, tá? Então, assim, se você gosta de livros no estilo Isabel Allende, por exemplo, você vai gostar desse livro, tá? Tipo, Tudo é Rio, etc, você vai gostar desse livro, né? Não é muito o meu tipo de livro, apesar de que as duas coisas da Isabel Allende que eu li eu gostei, então tava no momento certo pra ler Isabel Allende. Enfim, de tudo isso, fica aqui a nossa conversa sobre o A Promessa, tá? Vocês vão encontrar ele na livraria mais próxima de vocês e facilmente em e-book, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, sempre bom conversar com vocês.